O que Deus ensina para nós aqui é exatamente sobre o perigo do homem dedicar a sua vida em buscar somente as riquezas materiais, como o Senhor Jesus diz: não acumuleis para vós outros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Tesouros na terra. Tudo que você possuir aqui na terra, toda a riqueza que você alcançar aqui na terra, que você trabalhar, que honestamente você conquistar, você não vai desfrutar dela na eternidade. Tudo que você alcançar aqui em vida, ficará aqui para aqueles que vierem depois de você. Você não leva nada, do mesmo jeito que você entrou no mundo, dele você sai também. Assim é a vida de todo vivente. Então o Senhor alerta para nós que nós não devemos se preocupar, estragar ou fazer da nossa vida uma vida perturbada apenas por querer riqueza. Mas ajuntais para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não minam e roubam. Olha só, hoje muitas pessoas não têm essa preocupação. E como o Senhor ensinou, principalmente pessoas da elite social, que tem muito dinheiro, que tem um padrão de vida elevado, geralmente essas pessoas, elas não se preocupam com a eternidade. Elas não têm o pensamento voltado para o reino de Deus. A preocupação delas é ter e cada vez mais ter. Então o Senhor diz assim: olha, não se inquiete, não se perturbe, preocupado, não desgaste a sua vida para tentar juntar riquezas neste mundo, onde a traça corrói e os ladrões roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça corrói, nem os ladrões roubam. Os tesouros que você juntar no céu, a traça não vai corroer, o ladrão não vai roubar. E que tesouros são esses? Lá, o tesouro que Jesus está falando aqui não é o ouro, não é a prata, não é o bronze, não é as coisas preciosas que você tem aqui, um carro de luxo, uma mansão ou qualquer outra coisa que o dinheiro possa comprar, um jatinho particular, uma mansão. Não é esse tipo de riqueza que você vai encontrar no céu. A riqueza maior que você vai encontrar no céu está no próprio Senhor. Ele é a nossa riqueza lá. Ele é a nossa maior riqueza. O céu é o céu porque Cristo está lá, porque Deus está lá. Porque ter até o céu sem Deus não é nada. Até o céu sem o Cristo, o Senhor, não é nada. Então o tesouro do homem, o tesouro que você deve ajuntar, deve ser de riquezas espirituais. O seu comprometimento, a sua aliança, o seu temor, a sua devoção, o seu amor, o seu zelo para com Deus. Esses devem ser os tesouros que você deve ajuntar. A alma do homem é preciosa demais. Que não há resgate para a alma do homem, não tem dinheiro que pague a alma do homem. É caríssima demais. E o único preço que foi pago pela alma do homem, suficiente para comprar essa alma e as almas de todos os homens que creem em Cristo, foi a vida do Senhor. Então ajunte para você tesouro no céu. Eu sei que todo mundo quer ter um padrão de vida melhor. Quem que não quer ter um padrão de vida melhor? Você quer comer melhor ou não? Sim ou não? Eu seja sincero, lógico que quer. Todo mundo quer poder comer melhor, vestir melhor, morar melhor, colocar os filhos para estudar numa escola melhor. Quer ou não quer? Ter um calçado melhor, uma roupa melhor. Mas quando você fica impressionado com isso, quando você só vive para isso e esquece o reino de Deus, aí você cai numa grande cilada. E é isso que não deve acontecer. Você deve cuidar nessas coisas sem esquecer daquelas. Você quer uma vida melhor? Lute por aquilo que você deseja. Honestamente. Não desonestamente. Lute, busque, ore, peça a Deus. Que se for da vontade de Deus, Ele te dá. Se for para o seu bem, se não for te afastar de Deus, Ele te dá. Porque tem coisas que nós vamos pedir a Deus também, para melhorar a nossa vida, que certamente Ele pode ser que Ele não dê. Por quê? Porque Deus, conhecendo todas as coisas, Ele sabe que determinadas coisas que nós pedimos a Ele, pode ser que nos afastem de Deus, nos tirem da presença de Deus, nos tirem do caminho de Deus. Não te fatigues para seres rico,
Não apliques nisso a tua inteligência. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus. Olha o que Salomão diz aqui, o escritor de Provérbios. Diz assim, olha, não te fatigues, não se estresse, não se mate, não se destrua para alcançar riqueza. Tem gente que trabalha tanto que adoece. E o que adianta você trabalhar tanto, se matar de trabalhar para ter algo e não ter saúde? Aí quando você alcança aquilo ali, você nem poder desfrutar pode, porque está doente. E quando você está doente, meu irmão, você não tem gosto em nada. Dependendo do nível de doença que a pessoa está, ela não tem prazer, às vezes, nem na própria vida. Então a palavra diz, olha, não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência, porque você vai fitar os olhos, vai fixar os olhos naquilo que não é nada. A riqueza, em comparação ao reino de Deus, não é nada. E muitas pessoas estão obcecadas pela riqueza. Tem pessoas que matam, roubam, se corrompem, mentem, enganam, fraudam, deturpam, fazem tudo para alcançar riqueza. Fazem de todos os meios, legais e ilegais, para enriquecerem. Então tem pessoas que não medem esforços para alcançar riqueza. Para alcançar riqueza, elas vão passar por cima dos outros, vão pisar na cabeça dos outros, vão fazer o que tiver que fazer para alcançar riqueza. Então a palavra do Senhor aqui em Provérbios diz também, não te fatigues para alcançar, para ser rico, não. É bom ter um padrão de vida melhor? Sim. Mas para que você vive uma vida estressada? Só desejando riqueza, como diz aqui também. Por que você vai focar num alvo, como a palavra diz aqui no versículo 5, vai fitar os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza criará asas e voará pelos céus como águia. A vida daquele que vive em função da riqueza é uma vida insegura, é uma vida como quem anda num lugar escorregadio, que a qualquer momento pode deslizar e cair. A pessoa que se fascina pela riqueza, ela corre um grande risco. Que Deus falou para mim, melhor é o pouco havendo temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é o prato de hortaliças onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Olha aí. Tem muitas pessoas, gente, que riquíssimas, mas que têm uma vida de aparência. Que têm uma vida de pura aparência. E Deus diz aqui para nós que é melhor você se contentar com o pouco que você tem e tendo temor do Senhor na sua casa. Melhor é você viver numa casa simples. Você se vestir de maneira simples. Ter um transporte ou não ter. Andar a pé. Eu não sei de qualquer maneira que você vá se locomover, morar numa casa humilde e nessa casa comer o pão simples, um pratinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pratinho com hortaliças, como diz aqui, do que você sonhar com riquezas e se perturbar com elas. Melhor é você viver na humildade, viver dessa maneira tendo temor do Senhor, do que viver em uma vida de abundância, uma vida de riquezas extremas e não ter temor de Deus. Quantos ricos, meu irmão, não estão nem aí para Deus? E a palavra de Deus diz aqui, olha, melhor é o pouco havendo temor do Senhor. Melhor é você ter a condição que você tem, você tendo temor de Deus. Você chegar na sua casa, você saber que na sua casa as pessoas têm temor do Senhor. Saber que na sua casa as pessoas têm compromisso com Deus, que elas ligam para Deus. Você chegar em casa, seu marido lhe dá atenção, a sua esposa lhe dá atenção, seus filhos lhe respeitarem. Como diz a Bíblia, quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais riqueza a pessoa tem, mais preocupações também ela tem. Então, povo de Deus, olha, esse versículo ele é maravilhoso. Melhor o pouco havendo o temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Se contente com um pouquinho que você tem. Não estou dizendo que você não possa ter, como eu já disse, só repetindo. Quer mais? Busque em Deus no Senhor, porque se for da vontade de Deus, Ele te dá. Mas tenha contentamento no Senhor com o que você tem. Se alegre com aquilo que você tem, porque a gente às vezes é muito ingrato com Deus. Nós muitas vezes somos ingratos demais com o Senhor. Nós ficamos preocupados demais com o que a gente não tem, ao invés de agradecer a Deus pelo pouco que Ele deu para nós.
Sabe? Deus deu um prato de arroz para nós hoje, arroz branco, não tem uma mistura. A gente devia agradecer a Deus, ser grato por aquilo ali. Não estar preocupado por que não tem carne, por que não tem um banquete para mim hoje. Ao invés de ser grato a Deus, Senhor, obrigado por este pão de cada dia, por esse alimento que o Senhor nos dá. Eu só tenho esse sapato, já está até furado, mas eu te agradeço por ele também. Você não fica preocupado por que eu não tenho um sapato de cor alemão, um terno italiano. Não fique preocupado com essas coisas, não. Melhor é você ter paz com o temor do Senhor. Melhor é você ter a sua consciência tranquila diante de Deus do que estar inquieto, perturbado, preocupado, angustiado. Viver dessa maneira não é viver, gente. E tem muitas pessoas vivendo assim, tem muitos crentes que estão ficando obstinados por riquezas, que vão para a igreja preocupados em ficar rico, que vão para a igreja preocupados em ganhar dinheiro, que vão para a igreja só pensando em Deus abrir a janela dos céus e derramar riquezas sem medidas. E que não foi isso que Deus prometeu, ele disse bênçãos. Bênçãos pode ser muita coisa, pode até não ser riqueza, dinheiro, bens. Então tem muitos crentes hoje que vivem aflitos, preocupados, angustiados, porque pensam somente em serem ricos. Eu fico triste quando eu vejo alguns testemunhos na televisão, as pessoas só testemunhando a respeito de coisas materiais, fazendo, idolatrando um Deus que mais parece Mamon do que o Deus da Bíblia. A Bíblia diz que tem o Deus da riqueza, o Deus da cobiça que é Mamon. E hoje muitas pessoas vivem debaixo dessa aflição, buscando esse Deus Mamon, que supre as minhas necessidades, sem que eu me preocupe com o reino dele. Quem faz assim é Mamon, que não é o Deus das Escrituras, que não é o Deus bíblico, que não é o Deus que te pede sujeição, que te pede que você seja fiel, que você busque os tesouros do céu. O Mamon, ele só faz com que você se preocupe com as riquezas da terra, que você desvalorize as riquezas do céu. E como diz esse versículo que nós lemos, melhor é você ter pouco e tendo o temor do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Olha só o que o Senhor fala. Enquanto muitas pessoas vivem atribuladas, vivendo em função de riquezas, de alcançar bens materiais, Deus diz assim, olha, se o Senhor não edificar a casa, se Deus não for o alicerce do seu lar, se Deus não for o sustento da sua vida, se Deus não for a sua força, a sua rocha inabalável, em vão é o seu trabalho. Não adianta você se matar de trabalhar. Mas a palavra de Deus diz o quê? Se o Senhor não edificar a casa, é tudo em vão. É tudo inútil. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Não adianta você acordar cedo, dormir tarde, se matar de estudar, se matar de trabalhar, se esforçar, dar o seu suor, o seu sangue para conquistar bens nessa vida. Se Deus não estiver contigo, se Deus não estiver do teu lado, tudo isso é inútil, tudo isso é em vão. Não adianta você trancar sua casa com cadeado, colocar cerca elétrica, porteiro eletrônico, vigilância armada. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. É inútil o cadeado, é inútil a cerca elétrica, porteiro eletrônico, o segurança armado, é tudo inútil. É tudo inútil. Não adianta isso tudo, gente. Se Deus não for o sentinela da nossa casa, se Deus não for o guarda da nossa casa, que cerca, que protege, que acampa os anjos ali ao redor, é tudo em vão isso aí.
É tudo inútil isso aí. Hoje, cada vez mais as pessoas se preocupam com segurança, em se proteger, e não tem nada de errado com isso. O problema é que elas se esquecem do principal, de quem guarda a nossa vida de verdade, que é o Senhor, que é Deus, que é o Pai, que é o Todo-Poderoso, que zela por nós, que nos livra do mal, que nos livra das incertezas da vida. Só Deus é que pode nos livrar de tudo isso. É só Deus que pode abençoar o nosso trabalho. Um trabalho que é feito sem a bênção de Deus, meu irmão, é como diz uma palavra de Deus, é você trabalhar para colocar no saquetel furado. Você trabalha, se mata e é como se não tivesse coisa nenhuma. Você já percebeu que às vezes é desse jeito? É porque às vezes acontece de nós não estarmos colocando o Senhor naquilo que estamos fazendo. Estamos trabalhando e colocando como um saquetel furado. Você pensa que tem e vai ver e não tem. Você trabalha o mês inteiro e quando chega o dia de receber, tudo você entrega. Você fica sem nada logo no mesmo dia. Então, e tudo isso, como a palavra de Deus diz, é inútil, é em vão. Como diz o versículo 2, inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Olha aí, às vezes a gente se atribula tanto por causa das preocupações da vida, em estudar, em trabalhar, em conquistar uma vida melhor. A gente se atribula tanto com essas coisas. E Deus diz assim, olha, aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Ele o dá. O que Ele o dá? Ele dá aquilo que Ele estava falando anteriormente. A edificação da casa, a casa edificada, a casa com paz, com entendimento, harmonia, saúde, segurança, proteção. Ele quem dá. Um trabalho abençoado, próspero, que você vai trabalhar e vai ver os frutos do seu trabalho. Você vai ter o prazer de desfrutar do seu suor, daquilo que você se desgastou para alcançar. E não trabalhar loucamente e não poder nem sequer desfrutar. Então Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Por quê? Os amados de Deus alcançam isso enquanto eles dormem, porque esses amados fazem como Jesus, ele ensina lá em Mateus 31, diz assim, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Todo dia a gente tem preocupações. E tem certas preocupações que chegam ao ponto de gerar a nossa paz. Atribulam tanto que a gente diz assim, perdi meu dia acabou. Coisas ruins que acontecem, situações que você não esperava, que atribulam, que mexem com você, você estraga seu dia. Mas o que a palavra de Deus diz lá no Salmo 127? Diz que Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Por quê? Porque os amados de Deus esperam no Senhor. Porque eles não vivem atribulados com o dia de amanhã. Porque eles aprenderam o que Jesus aqui ensina em Mateus 6, 31 ao 34. Eles aprenderam a esperar no Senhor e não viver inquieto com o dia de amanhã. O que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir amanhã? Como que eu vou pagar as contas de amanhã? Lógico que a gente se preocupa com isso. O que Deus está falando aqui, gente, é que isso não deve tirar a nossa paz. Que a nossa vida não deve ser afetada por causa desses compromissos. Todo mundo tem compromisso, mas esses compromissos que nós temos não devem ser a razão de nós vivermos atribulados. Então Jesus fala, por que vocês vão viver preocupados com o que vão comer amanhã, o que vão beber, o que vão vestir? E como ele diz aqui, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Lembra lá de onde a gente começou em Mateus? Mateus 6,19, os tesouros no céu, é isso aqui que Jesus está dizendo, o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus. Você está precisando pagar uma conta? Vá orar, vá buscar Deus, vá louvar Deus,
Está precisando de saúde, de libertação, de transformação. Vá orar, vá buscar Deus, vá falar com Deus em oração, vá louvar o Senhor, vá ler a Bíblia, vá fazer um momento de meditação ao Senhor. Vá fazer um momento ali em que você vai dedicar um momento de devoção a Deus. Não deixa a perturbação, meu Deus, e agora a conta de amanhã, meu Deus, o meu filho, meu Deus, a minha filha, o meu marido, meu Deus, isso, meu Deus, aquilo. Você vai ficar doente. Um dos maiores problemas hoje da humanidade qual é? Ansiedade. Alguns médicos consideram até o mal do século a ansiedade. E Jesus, nesse capítulo 6 de Mateus, no versículo 25 em diante, ele fala exatamente sobre isso, ansiedade. A ansiosa solicitude pela vida do ser humano vive ansioso. E quando a ansiedade se torna grave, extrema, a pessoa adoece, meu irmão. Fica doente, tem que tomar ansiolítico, esses remédios aí, antidepressivos, um monte de remédio aí, drogas pesadas, fortes, para tentar controlar os nervos da pessoa. Então não viva atribulado não, porque isso tudo é perda de tempo. Por que a gente vive assim? Se a palavra de Deus ensina para a gente não viver assim. Se a palavra de Deus ensina para que a gente deve colocar o coração no Senhor e buscar o reino de Deus. E não ficar atormentado com essas coisas. E para a gente encerrar, último versículo. Está lá em 1 Timóteo 6,8, que lá diz assim, olha, tendo o que comer, o que beber, estejamos contentes. Deixa eu só abrir aqui. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. O apóstolo Paulo diz assim, olha, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Olha aí. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Olha, o contentamento em Deus, sem se preocupar em viver uma vida regalada. Se Deus der condição de ter uma vida regalada, abundante, glória a Deus. Mas se não for esse o plano de Deus para a sua vida, se contente com aquilo que Ele tem te dado. Tendo o que comer, o que vestir, estejamos contentes. Assim diz Paulo, que é isso? Se contentar com o que Deus dá, com simplicidade. Não viver atormentado, pensando em coisas grandiosas, isso é a razão da sua preocupação. De você nem viver. Então não se atribule. Se preocupe com uma coisa, em buscar o reino de Deus. Em buscar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Porque enquanto você está preocupado com isso, Deus cuida das outras coisas na sua vida. Porque a palavra diz aqui em Mateus 6, porque Ele sabe que vocês necessitam dessas coisas. Deus sabe que você precisa comer, que você precisa se vestir, que você precisa ter um lugar para morar, que você precisa de saúde, que você precisa que Deus toque num familiar, num parente. Deus sabe que você precisa de uma porta de trabalho para você trabalhar, emprego, enfim. Deus sabe de todas as suas necessidades. Então não se atribule por causa delas. Busque a Deus, que Deus Ele providenciará as demais necessidades que você tem na sua vida. Amém? Amém, glória a Deus.